A professora Márcia, inclusive, ela vai resolver parte desse problema aqui no curso, né? No Brasília Curso de Soluções Jurídicas, com os cursos que ela vai ministrar. E aí, ela já vai voltar com a palavra agora, e aí ainda vai aproveitar e explicar para a gente quais são os créditos, quais são os projetos que existem, né? E ainda agora ela está falando dos vários projetos que existiam, que existem no mercado, e aí ela ainda vai dizer um pouquinho mais, ela ainda vai dizer qual o impacto desses projetos no mercado financeiro. Qual a palavra, professora Márcia? Então, isso que o doutor Edivan falou foi muito relevante. Muitas empresas, pequenas empresas, por não terem um planejamento, por não terem os dados das suas empresas organizadas, as informações de forma mais prática e ali disponível, elas se perderam nesse processo de estarem buscando crédito, até mesmo na modalidade mais fácil que o governo disponibilizou, que é o Pronamp. Então, o doutor Edivan falou sobre o Pronamp e a gente tem várias outras opções do mercado. Então, Renato, quando o empresário vai, por exemplo, abrir um investimento, ele vai montar uma indústria, ou ele vai abrir uma loja, e aí, o que ele precisa inicialmente fazer? A primeira coisa que ele precisa fazer, muitos vão buscar um plano de negócio, mas a primeira coisa que ele realmente precisa fazer é um projeto de viabilidade econômica. E, especialmente, se puder ser atrelado a um plano de negócio. Ou ele pode fazer um plano de negócio que esteja acoplado a um projeto de viabilidade econômica. Por quê? Porque esse projeto, ele vai estudar toda a contextualização do negócio, da ideia daquele empresário. Então, é quando a ideia começa a se concretizar de forma visível, factível. Ah, eu tenho uma ideia, né? Mas investidores não compram ideias, entendeu? Eles compram projetos, né? Então, você tem uma ideia, você precisa transformar essa ideia num bom projeto. Eu tenho uma ideia, então vamos ver se essa sua ideia gera um projeto viável, sustentável, e que você possa ir ao mercado e buscar um apoio do investidor. Seja esse investidor os bancos oficiais públicos, seja esse investidor as fintechs, seja esse investidor até mesmo grupos econômicos e iniciativas de apoio a empresas iniciantes ou startups. O que ocorre é que muitas vezes o empresário ele vai primeiro no banco ou ele não planeja e aí ele ouve que alguém gastou X ou Y num determinado investimento e ele já tem aquela ideia, ou seja, ele não mensurou os custos, ele não estimou as receitas, ele não olhou a questão da localidade, das questões de logística, que são muito importantes, ele não previu riscos, não estudou riscos, ele não previu reservas futuras e o mais importante, o que mais falta no mercado, que é o famoso capital de giro. De cada 10 empresários que você encontra, 9 ou 10 estão sem capital de giro. Por quê? Porque o empresário ele não criou o hábito de fazer uma reserva. E, às vezes, quando a gente está iniciando um trabalho com um empresário, ele fala assim, mas, professora Márcia, não sobra para eu fazer uma reserva. Não sobra porque você não criou o hábito ainda de planejar, de organizar e de fazer uma retirada percentual do seu faturamento para reserva, seja essa reserva de inovação, seja uma reserva para intempéries, seja uma reserva para esse momento que nós passamos de pandemia. Essa falta de prática dos empresários de ter projetos, de buscar um planejamento contextualizado, de ter a prática de reservas, estruturação do seu capital de giro, deixou o empresariado brasileiro extremamente necessitado. E aí ele vai no mercado e muitas vezes, se ele não tem uma orientação da área de projetos, de plano de negócio, de estratégia, ele chega ali no banco e ele está tão ansioso por um recurso financeiro que acaba que, às vezes, esse agente oferece para ele o que tem na prateleira hoje e o que precisa de cumprir metas.
Então, foi muito importante o Pronamp, porque o empresário já chegava com o nome Pronamp nos bancos oficiais, mas esqueceu também de se informar que outros organismos estavam disponibilizando também esse recurso. Mas o empresário, ele pode fazer projetos com outros bancos, onde ele tem conta, com outras instituições que sejam regulamentadas? Pode. Como o doutor Edivan evidenciou, existem uma série de instituições. Então, a gente pergunta para o cliente, você movimenta com quais bancos? Ah, eu movimento com o banco XYZ. Então, todos esses bancos têm essa linha de crédito. E que linha de crédito? Por que é importante o empresário tomar consciência disso? É porque, de acordo com o negócio dele, para cada tipo de negócio, tanto o sistema financeiro oficial, quanto o sistema financeiro das fintechs, das parcerias, das instituições, de grupos financeiros, tem o produto melhor, a uma taxa de juro melhor, a um prazo melhor. O que falta? É o empresário chegar e saber qual é o foco dele. É diferente quando ele chega no agente financeiro e ele fala assim, olha, eu vou fazer um projeto, então eu vou fazer um investimento e eu já estou com o meu projeto em andamento e eu preciso da linha de crédito tal, no prazo tal, eu vou dar isso de garantia, ou eu tenho essa e essa situação, vai ser na cidade tal. É totalmente diferente quando ele chega e pergunta para o gerente daquela instituição, o que tem aí que eu estou precisando aí de 100, de 200, de 300, de 1 milhão, de 2, eu preciso. O que você tem aí para me oferecer? Percebe essa diferença? Então, isso é fundamental. Quando o empresário faz um projeto, a gente estuda com ele quais são as melhores linhas de crédito para aquele tipo de investimento dele. O que tem faltado muito no mercado? Linhas para capital de giro. Mas olha, Renato, e hoje nós temos investimentos para tudo que você pensar. Energia renovável, que vai vir agora a todo vapor, já está em alta e vai vir a todo vapor. Investimentos na área de agronegócio, na área de indústria, de comércio, de serviço, saúde, tecnologia, educação. Então, todos os segmentos empresariais, todos os segmentos de negócio e até mesmo aquele profissional liberal que trabalha no CPF ainda. Então, às vezes, aquele pequeno empresário, ou aquele empresário que ele é um odontólogo, que ele é um psicólogo, ele não sabe ainda que existem projetos que vão considerar ele como um profissional do mercado, um CNPJ. Ele não é CNPJ, mas ele tem as características de. Então, existem linhas de créditos mais favoráveis. E aí, o que acontece? Esses profissionais vão nos bancos e aí eles pegam um financiamento que está lá disponível no extratinho deles, que sai uma taxa mais alta, uma prestação mais alta, e de repente eles se encontram com o outro e o outro fala assim, não, eu comprei lá um aparelho de fazer exame ocular e eu paguei tanto, com 5 anos de prazo, com 2 anos de carência, uma taxa de 5% ao ano. Não, mas como assim? Eu estou pagando uma taxa de mais de 1 ao mês. Como é que você conseguiu de 5% ao ano? É porque você teve proteção? Não, ele não é porque ele teve proteção, é porque ele buscou uma orientação técnica, é porque ele buscou se orientar sobre a linha de projetos. Muito obrigado, professora Márcia. Quanta informação fantástica, né? Eu acredito que aqueles que estão nos assistindo nesse momento e aqueles que nos assistirão ao longo, né, do ano aí, terão dicas fantásticas com essas orientações.